Boa noite a todos, a todas. Vamos reiniciar um pouquinho aqui rápido, tá? Foi um transtorno que teve, mas já está tudo resolvido, a nossa palestrante já está entrando na palestra, tá bom? Só vou me apresentar, que entraram mais duas pessoas, tá? Meu nome é Rosimeire, sou enfermeira do SESC de Barreiras, e estamos aqui dando continuidade à semana SESC Saúde em Foco, aonde com a temática saúde na terceira idade. A longevidade é, sem dúvida, um triunfo. O processo de envelhecer não é necessariamente sinônimo de doença, embora possa ocorrer progressivas limitações. Envelhecer ativo e saudável é um objetivo de todos. Viver com saúde, qualidade, liberdade e facilidade. E qualidade de vida do idoso é sinônimo de cuidado e informação. Por isso, pensando na saúde daqueles que vivem a terceira idade, o SESC Bahia convida a fisioterapeuta Dirce Brandão para ministrar mais uma palestra sobre a temática fisioterapia pélvica. Doutora Dirce, a palavra pode falar. Boa noite, Rose. Boa noite a todos. Tivemos um probleminha técnico, mas agora a gente pode começar. Agradeço pelo convite e pela oportunidade, né, de estar aqui para falar de um assunto tão comum, mas ao mesmo tempo tão negligenciado pela maioria das pessoas. Sou fisioterapeuta pélvica e atendo homens e mulheres das mais variadas idades. A fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia que atua na prevenção e no tratamento das disfunções que acometem a musculatura do assoalho pélvico. Conhecido também como períneo, o assoalho pélvico é formado por músculos, ligamentos e fáscias. E está localizado na parte inferior da cavidade pélvica. Também popularmente conhecida como bacia. Tudo bem? Posso continuar, gente? Ok, acho que está tudo ok, né, Rose? Todos estão vendo a palestrante? 62% de inovação. O cenário nacional... Tá certo. Alguém está com o microfone. Sim, eu estou ouvindo. Alguém está com o microfone. Ah, isso aí. Obrigada, quem disse ativo. Então, vamos dar prosseguimento. A musculatura do assoalho pélvico tem a função de proteger e sustentar as vísceras e órgãos que estão localizados no interior dessa cavidade pélvica, a exemplo da bexiga, da uretra, útero, vagina e a parte inferior do intestino, que é composto pelo canal, anal e reto. Tem também a função sexual e bem como promover a continência, seja ela urinária ou fecal. E quais são essas disfunções que acometem essa musculatura perineal? No sistema uretrovesical, temos a disfunção miccional, né, que é exemplo disso, a incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina. Temos e outras disfunções miccionais, a exemplo disso,
A bexiga hiperativa é um exemplo. Temos disfunções no sistema genital, que exemplo da dor pélvica crônica, prolapso de órgãos pélvicos, que é a queda de órgãos, e disfunções sexuais, dispareunia, né, que é a dor na relação sexual, e outro exemplo é o vaginismo, que é a impossibilidade da realização, né, sexual, da penetração, seja na relação sexual ou seja no exame ginecológico, né, com o exame de toque, né, a colocação do dedo ou na colocação do espéculo. E há também as disfunções anorretais, que são a constipação intestinal e a incontinência fecal, que é a perda involuntária de gases e fezes. Essas disfunções, como a gente pode perceber, a exemplo dessas que eu citei, a fisioterapia pélvica, ela atua em conjunto com outras especialidades, né, formando uma equipe multidisciplinar, que é composta pelo urologista, por ginecologista, obstétrica, né, nutrologia, pela especialidade da nutrologia, nutricionista, psicólogo e também o coloproctologista. Essas disfunções que eu citei têm como principais fatores de riscos, né, a gravidez, a multiparidade, obesidade, idade avançada, né, a exemplo de mulheres pós-menopausa, atletas, mulheres, né, que fazem atividade física de alto impacto, e aqueles homens que se submetem e homens também, né? A gente acha que a fisioterapia pélvica é só para tratamento das disfunções femininas. Não, ela também trata e previne as disfunções que acometem o sexo masculino, né? Aqueles homens que são diagnosticados com doenças da próstata também são tratados pela fisioterapia pélvica, a exemplo da cirurgia, né, de prostatectomia radical, né, e outras. Portanto, essas condições, elas podem comprometer a funcionalidade dessa musculatura do assoalho pélvico, não é isso? Agora sim, gente, eu não entendi, Rose, como seriam as perguntas. Eu dou pausa ou eu dou prosseguimento, e aí no final, ou mais adiante? Você que decide, você acha melhor o quê? Você já vai entrar em outro tópico? Então eu vou dar prosseguimento. Se eu ver alguém que você vê, você pode me interromper, tá certo? Tá ok, então, assim eu faço. Valeu. Tá bom. Uma das queixas mais comuns na prática clínica da fisioterapia pélvica é a incontinência urinária. Sua prevalência é alta no sexo feminino. E estudos, né, nós temos estudos que mostram que as mulheres têm maior acometimento, né, das disfunções miccionais. O que seriam essas disfunções? O que seriam essas disfunções miccionais? Conforme a Sociedade de Continência, Sociedade Internacional de Continência, a ICS, né, ela define a incontinência urinária como qualquer perda involuntária de urina, né? Há 3 tipos de incontinência urinária. A incontinência urinária de esforço, que é aquela que, quando a pressão intraabdominal, ela é maior
que a pressão de fechamento uretral. O que eu quero dizer com isso? Quando aos esforços, né, seja tossir, seja espirrar, correr, levantar peso, né, muitas vezes até caminhar, mudança de posição, né, isso é considerado incontinência, e quando essa pessoa, seja mulher ou seja homem, tem uma perda, né, involuntária de urina. Essa é caracterizada como incontinência de esforço. Temos a incontinência urinária de urgência, que é a perda involuntária de urina, né? Quando a pessoa tem uma urgência, quando tem a vontade imperiosa, súbita de urinar, né? Não dá tempo chegar ao banheiro, tá? E tem a incontinência urinária mista, que é a associação da incontinência urinária de esforço e a mista. E como seria esse tratamento, né? Vou falar, uma vez que o paciente chega, né, ele passa pelo médico especializado, né, como eu já citei, seja urologista, seja ginecologista, coloproctologista ou outro médico, tá? Ele chega para fisioterapia pélvica com o diagnóstico nosológico, né, de alguma disfunção dessas citadas, certo? E aí ele passa por uma avaliação fisioterapêutica minuciosa, né, onde será coletados alguns dados pessoais, né, histórico pessoal, histórico familiar, se esse paciente, né, se ele tem alguma comorbidade, se ele tem alguma doença, né, de tipo pregressa relacionada à disfunção que o trouxe até a fisioterapia, né, é aí onde eu faço um apanhado nessa avaliação, faço a colheita de hábitos urológicos, né, se ele teve, quando criança, se teve perda de urina, né, se nesse momento, se ele a urinar, se ele percebe que há perda, né, se tem dor no ato da micção, se tem ardência. Então, assim, é feita uma verificação de todos, né, toda a parte miccional desse paciente. É feito também a coleta, analisando os sinais e sintomas ginecológicos, né, que se é uma mulher, né, a respeito do ciclo menstrual, quando foi a primeira menstruação, como é a frequência desse ciclo, se ela tem, se ela já entrou na menopausa, né, com qual idade, se faz a TRH, que é a terapia de reposição hormonal, se ela ainda está no período de ovulação, se faz uso de algum método contraceptivo, se tem ou se teve alguma infecção, né, sexualmente transmissível, né, que a gente hoje conhece como IST, tá? Antes era conhecida como DST, tá? Se tem algum corrimento, como é que é a lubrificação. E a gente parte também para a história obstétrica, né? Se essa mulher, quantas gestações ela teve, quantos abortos, quantos partos, né? Se durante o parto, se teve alguma intercorrência, como foi o pré-natal, se teve alguma complicação, se precisou fazer o uso do fórceps, né? Se teve alguma laceração, algum trauma perineal. E se ela teve uma disfunção miccional na gravidez, né? Que é muito comum.
que é a incontinência urinária, né? Ou se ela também, né, diante disso, teve, associado a isso ou não, se teve alguma infecção, né, no trato urinário. A gente também colhe, a fisioterapia pélvica também colhe como é que é a história coloproctológica dela, né, que quer dizer o quê? Está ligado à perda, né, de fezes, de gases, né, quando existe alguma disfunção, né, como é que, se ela tem alguma perda involuntária, né, se teve ao longo da vida, como é que essa frequência evacuatória, sobre a questão da postura, se essa pessoa, eu já refiro não só a mulher, mas como o homem também, né, a sua parte ginecológica e obstétrica, que é reservado ao sexo feminino, mas os demais, né, são para ambos os sexos. Então, continuando a história coloproctológica, como é que é essa consistência dessas fezes, como eu disse, repito, para dar mais uma ênfase, como é que é essa postura, né, para evacuar. Eu tenho aqui, no momento da avaliação, eu entrego ao paciente, eu mostro ao paciente, não sei se vocês conseguem visualizar, né, que isso aqui, eu acho que tudo mais que é visualizado fica melhor. Vocês conseguem visualizar? Aqui é uma postura, né, que a gente recomenda, postura para evacuação. Levante um pouquinho aí, isso. Certo? Evitando esse ângulo aqui de 90 graus, certo? E o ideal é que tenha uma flexão de tronco, leve flexão de tronco, tá? E quando os pés, né, não alcançam, na verdade, assim, não é questão de uma criança, a gente não considera isso aqui só para criança, não, tá? Muitas vezes é interessante, para quem tem constipação intestinal, que coloque um banquinho, né, um banquinho aqui de uns 20 centímetros. Por que que isso é recomendado? Aqui é justamente para que, né, aqui acho que, não sei se está invertida essa palavra, que vocês conseguem ver, mas é cócoras. Ou seja, essa posição recomendada, ela se assemelha muito à posição de cócoras, né, ao que os nossos bisavós, eu acredito, né, que faziam uso dessa, na verdade, não do vaso sanitário, mas de uma privada. Então, a pessoa ficava de cócoras. Essa é a postura mais adequada, tá certo? Então, assim, é uma postura de cócoras que foi adaptada, né, à nossa atualidade, que hoje a gente tem um vaso sanitário, certo? Aqui, eu também, na avaliação, na parte coloproctológica, o paciente, ele observa, né, a consistência das fezes, o mesmo que esse aqui, é uma escala que eu utilizo, que onde ele vai apontar qual é o tipo, a consistência das fezes. Mas por que que eu estou perguntando, por que que eu estou falando isso? Porque isso aqui é o que me dá informações sobre o estado coloproctológico do paciente. Se ele chega com queixas de constipação e de incontinência fecal ou de gases, então ele é submetido a esse detalhamento aqui na parte de coloproctologia. Tá certo? E agora tem também a história sexual, que engloba, né, ambos os sexos. A paciente, no caso, a mulher, né, se ainda é virgem, se a idade da primeira relação sexual, se tem parceiro fixo, né, se tem uma vida sexual ativa.
E a fisioterapia pélvica, né? Existem as disfunções sexuais que a gente atua exatamente nessas condições, né? Que é no desejo sexual, que é na excitação e no orgasmo, certo? Se a pessoa tem alguma disfunção nessa área, a fisioterapia pélvica também tem uma linha de tratamento, ok? E assim, finalizando essa parte de anamnese, paciente, se ele tem alguns exames complementares, exames de laboratório, exames de imagem, se ele está vindo do urologista, ele me traz o estudo urodinâmico, né? Se ele tem queixa, a queixa principal dele é incontinência, né? Então, ele me traz esse exame. Me traz também exames de urina, de urocultura, né? E nesse momento, na verdade, assim, eu costumo não fazer a avaliação física no mesmo dia, tá? Cada fisioterapeuta tem seu critério, eu faço no segundo dia, que aí, o primeiro dia é uma avaliação bem minuciosa, como vocês, né, como eu pude citar aqui, mais ou menos, porque se eu for falar tudo, eu vou ficar aqui por horas, tá? Mas, assim, é uma consulta que, normalmente, essa primeira consulta dura, em média, 1 hora e meia, tá certo? Sem o exame físico. Então, o exame físico é onde de alguma maneira, eu preparo esse paciente, eu informo a ele. Quando eu falo ele, eu me refiro a homem e a mulher, ok? Me refiro a paciente. Eu preparo esse paciente para o exame físico, né? Que é no mesmo dia já da primeira sessão, certo? Então, assim, no exame físico, o que a fisioterapia pélvica faz? Inicialmente, se faz uma avaliação postural, né? Onde eu vejo se há um desvio em coluna, eu vejo se há uma inclinação da pelve, né? Eu vejo no sentido, tem uma visão anterior, lateral e posterior. Então, assim, para que eu possa colher o máximo de informação dessa postura do paciente, tá? E aí, depois, esse paciente, esse paciente ou ela, né, será avaliado em decúbito dorsal. Primeiro, avaliação postural, naturalmente em ortostase, né, em pé. E aí, em seguida, o paciente vai deitar na maca, e aí, onde eu vou fazer a avaliação, barriga para cima, né, decúbito dorsal, vou fazer a avaliação, vou fazer a inspeção abdominal, se tem cicatriz, se esse abdômen é protuso, é globoso, né? Se existe na palpação, se ele refere a alguma dor, certo? E se tem impactação fecal, tá? Eu verifico também o padrão respiratório, que se esse paciente tem uma respiração apical, né? O que quer dizer isso? É a respiração mais torácica, né? Se esse paciente tem uma respiração diafragmática, que é a recomendada, né? A respiração que faz com que o diafragma, na inspiração, ou seja, quando a pessoa inspira, puxa o ar pelo nariz, né? Ocorre um levantamento leve do abdômen. Isso faz com que o diafragma, ele desce.
tá? E na expiração, soltar o ar, né? Pelo nariz, pela boca, tá? Isso vai de acordo com o conforto do paciente. Então, assim, na expiração, se ocorre o diafragma, ele sobe, aliás, ele sobe, e o abdômen, ele diminui, certo? Então, assim, quando enche de ar, tem que ter um espaço maior, ou seja, é muito fácil entender. O diafragma desce, né? Precisa de ar. Então, e na expiração, o diafragma sobe. Então, assim, esse é o padrão respiratório normal, né? Quando existe diferente disso, é o padrão respiratório apical. Depois eu vou explicar por que eu estou falando de coluna, de respiração, tá certo? O que isso tem a ver com o assoalho pélvico. Então, assim, eu citei avaliado a postura, avaliado o abdômen, e aí agora será feita a avaliação vulvar, certo? Me refiro ao sexo feminino, tá? E aí, o que a gente faz? Primeiro, a inspeção, tá? Onde se vê a parte da vulva, a coloração, a questão da lubrificação, tá? Como é que a parte anatômica, tá? A distância que existe ali entre a vagina e o ânus, existe um tamanho ali padrão, tá certo? Vou verificar se essa paciente, se ela tem, através de testes, se ela tem sensibilidade nessa região, tá certo? Isso é a parte externa, tá? Como é que está a sensibilidade dela através de testes. Vou verificar como estão os reflexos dela, tá certo? E assim, é o momento também que eu verifico na inspeção se tem, através de testes também, se tem algum prolapso de órgão pélvico, que é isso que eu citei anteriormente, é a queda de algum órgão, certo? Então, é nesse momento também que é verificado de uma maneira rápida, tá? Se dá para verificar se existe ali qual o grau, né, dessa queda desse órgão, se é grau 1, 2 ou 3, 4. A fisioterapia pélvica, ela tem resposta positiva até o grau 2, tá? Então, assim, eu vou verificar também se esse paciente, se tem dor, tá? Se ele tem, o mais importante de tudo, se ele tem percepção, né? Que é o quê? Quando eu peço para ele contrair, se ele sabe contrair o quê, né? Isso é as pessoas não têm ainda essa familiaridade com essa área, ou seja, eu acho que é pouco ainda autoconhecimento. Se eu chego e falo, contraia o assoalho pélvico, né? Então, assim, é meio que o paciente, talvez se eu falar, contrai o períneo, eu acho que nem isso ainda, infelizmente. Então, assim, é algo que ainda precisa ser trabalhado, ser divulgado, ser informado. Mas, assim, então vamos lá, seguindo a parte da avaliação, né? Então, assim, essa percepção, ela é verificada nessa parte da avaliação, porque muitas vezes, assim, eu explico ao paciente, né, o que ele tem que fazer, né? Vamos contrair o assoalho pélvico, é como se tivesse, a gente tem um comando verbal, que é o quê? Contrai o assoalho pélvico como se tivesse segurando o pum, como se estivesse segurando a urina, como se tivesse. Não que a pessoa vai fazer isso na prática, em casa, no vaso sanitário, ok? Isso aqui é apenas para avaliação,
certo? Para ele entender, para essa pessoa entender como que seria essa contração. Então, assim, uma vez que ele faça essa contração, ou a tentativa dela, eu vou verificar se não tem musculatura acessória associada, que é o quê? Quais são esses músculos? Que isso é muito comum de acontecer. Eu pedi a fisioterapeuta solicitar a contração apenas do músculo, do períneo, e o paciente acaba que contrai abdômen, contrai músculos adutores, que é essa região interna de coxa, e contrai glúteos. Contrai tudo ao mesmo tempo? Alguns não, alguns contraem separadamente, mas o que eu quero dizer é que, assim, tenta contrair o assoalho pélvico, mas o que chama mais atenção são os músculos acessórios, certo? Então, assim, eu vejo nesse momento se ele tem essa percepção, se ele tem a coordenação, que é o quê? Eu peço para ele contrair, ele contrai. Eu peço para ele relaxar, ele relaxa. Quando não se tem a coordenação, eu peço a contração, ele faz o relaxamento e vice-versa, entenderam? Então, assim, isso é na inspeção. Na palpação vaginal, é onde eu vou verificar, né, se essa paciente tem força, né, de contração, se ela tem a contração propriamente dita, se ela sustenta essa contração, certo? E principalmente se ela faz o relaxamento. Ah, mas como é que seria essa avaliação? Teria que ser feito o toque, né? Na verdade, o toque bidigital, certo? Unidigital ou bidigital, a depender, né, de cada caso. Então, aí, através dos meus dedos, né, eu vou estar verificando, né, pelo comando verbal, solicitando que essa paciente, que ela faça a contração, que ela segure essa contração, tá? E peço, em seguida, o relaxamento. Então, assim, através dessa avaliação, desse exame físico, é onde eu vou chegar a um diagnóstico. Ah, mas esse paciente já não veio com diagnóstico né, o diagnóstico que a gente chama de diagnóstico nosológico, diagnóstico médico. A exemplo, se ele chegou para mim com incontinência urinária, ou com bexiga hiperativa, ou com incontinência fecal, né, ou com alguma disfunção sexual, dispareunia, vaginismo, ou com algum prolapso, dor pélvica crônica, esse diagnóstico é o médico. Então, assim, eu faço, a fisioterapia faz essa avaliação justamente para chegar a um diagnóstico fisioterapêutico, tá? Funcional. Então, assim, eu vou verificar como está essa musculatura do assoalho pélvico, né? Se ela está hiperativa. O que quer dizer isso? Se esse músculo ele está com tônus muito tenso, né, muito contraturado. Se essa musculatura está hipotônica, né, ou hiperativa ou hipotônica, ou hipoativa, né, também é chamado. Então, assim, na hiperatividade, o paciente normalmente tem sintomas de constipação, tem sintomas de retenção urinária, certo? Quando está hipotônico, ele tem sintomas de incontinência urinária, porque hipotônico, o músculo está fraco, certo? Ah, então quer dizer que hiperativo o músculo está forte? Não.
tá? É uma disfunção que precisa ser trabalhada, certo? Então, a hiperatividade, o músculo está tenso, então precisa ser relaxado para que esse músculo fique mais funcional. Se ele está hiperativo, esse músculo precisa ser fortalecido para que fique mais funcional, certo? Então, assim, uma vez que eu fecho o diagnóstico fisioterapêutico, cinético, funcional, eu fui até meio redundante aí, então vou repetir. Uma vez que eu fecho o diagnóstico cinético, funcional, eu vou traçar um plano de tratamento, tá? Baseado nesse diagnóstico, tá? Nesse diagnóstico que eu fechei com avaliação, certo? Anamnese e, em seguida, o exame físico, certo? Então, esse tratamento... mas eu vejo por aí que é só contrair, né, a musculatura. Infelizmente, é o que a gente vê mesmo, infelizmente, na internet, né? Então, assim, a fisioterapia pélvica, ela são palavras-chave, né, para o tratamento. Percepção, né, coordenação, força, resistência e relaxamento, certo? Então, assim, como que eu vou conseguir, como é que eu vou saber paciente, que tal paciente, né, tem uma força, tem um relaxamento, ou tem uma força de contração, sustentação, como é que seria essa análise da parte da fisioterapia? Existe uma escala chamada escala de Oxford modificada, tá? Onde, através dela, o paciente vai me dar esse feedback, ou seja, eu vou estar graduando, né, o nível de força, o nível de sustentação, de relaxamento, tá? Então, assim, com esses dados que eu tenho, que eu faço durante o exame físico, né, que é aquele que eu citei do toque bidigital, através desse exame que eu vou estar graduando essa musculatura, certo? Então, assim, através dessas informações é que eu vou montar o protocolo para essa paciente, certo? Então, assim, na verdade, hoje eu disponho, né, na minha sala, né, no meu consultório, como recursos, né, da fisioterapia para o tratamento. Eu tenho a eletroterapia, tá, que através do aparelho de eletroestimulação, né, que faz com que o paciente adquira percepção, tá? Ele tem um eletrodo de superfície colocado na pele, né? Pode ser feito da parte parasacral, que é na região baixa ali da lombar, região sacral, e pode ser também colocado na região do períneo, tá? Esse mesmo aparelho pode ser também colocado eletrodo intravaginal, tá certo? Então, assim, depende de cada caso, né? Será decidido qual será o tipo, né, que eu estaria usando esse aparelho. Então, como eu estava falando, ele trabalha a percepção e também a força, né, dessa musculatura. Eu tenho em meu consultório também o aparelho de biofeedback eletromiográfico,
é um aparelho bem interessante, porque, assim, enquanto o de eletromiografia, ele vai oferecer estímulo elétrico ao paciente, né? Ele vai sentir, é o que as pessoas falam, tipo, aquele choquinho da fisioterapia, mas são estímulos elétricos, certo? Existem os parâmetros exatamente para essa parte da fisioterapia, para a fisioterapia pélvica, existem os parâmetros específicos, tá? Tratamento de todas as disfunções, certo? Miccionais, principalmente, tá? E o aparelho, como eu estava falando, de eletromiografia, o biofeedback eletromiográfico, ele não emite estímulos elétricos, tá? E, na verdade, ele capta os movimentos do músculo, tá? Eu peço ao paciente para contrair, então, através do computador, da tela do computador, vai dar aquele feedback ao paciente, o paciente vai ver na tela, né, essa contração, ele vai visualizar, ele vai ouvir através de efeitos sonoros também, certo? Então, assim, é um aparelho que é bem interessante para o tratamento, né, inicial, para aquele paciente que está começando, né, justamente para ter a percepção, para ter a coordenação, tá? E mais adiante, pode-se também trabalhar a força, a sustentação, é perfeito, né, porque dá esse feedback, né, o paciente contrai, aí mostra na tela do notebook a contração que ele fez, através de imagens. Ele sustenta essa contração, ele mantém essa contração, aí mostra a ele também essa imagem. Né? Então, assim, e principalmente o relaxamento, mostra a ele o relaxamento. Porque, assim, como eu disse, é uma musculatura que a gente não vê, né? Ao contrário, a gente tem a necessidade, por exemplo, quem faz atividade física, quem está na academia, por exemplo, está lá fazendo, querendo hipertrofia do músculo bíceps, por exemplo, que é um exemplo bem fácil, né, para a gente fazer essa comparação. Está lá, né, contraindo e relaxando a musculatura, ou seja, flexionando e estendendo o antebraço, né, justamente para trabalhar o bíceps. Então, assim, a gente consegue ver, né? Já a musculatura do assoalho pélvico, a gente não consegue visualizar. Então, assim, esse aparelho é interessante por isso, porque mostra, né, dá esse feedback à paciente, né, da contração e do relaxamento. Tem também, principal também, o treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Estudos mostram que esse tipo de treinamento, né, são exercícios, estudos mostram que é dado como primeira linha de tratamento, tá, para disfunções miccionais. Mas você está se referindo só a exercícios? Na verdade, assim, no geral, se faz o biofeedback, o paciente está associando ao exercício, mas também tem um treinamento dessa musculatura fora do aparelho, certo? Principalmente quando ele está em casa, tá? No consultório, dá para associar com o aparelho, tanto com o biofeedback, quanto com o de eletroestimulação. Mas o treinamento é feito também fora dos aparelhos, para que essa paciente possa estar fazendo, né, em casa, né? Então, assim, as disfunções miccionais têm o treinamento da musculatura do assoalho pélvico
como primeira linha de tratamento para as disfunções miccionais. Eu estou repetindo porque justamente é algo bem interessante para a gente, né? Então, assim, mas a disfunção sexual, mas a disfunção coloproctológica. Sim, existem boas resoluções com a fisioterapia pélvica, mas os estudos, eles enfatizam que para as disfunções miccionais, né, padrão ouro, a fisioterapia pélvica é padrão ouro para as disfunções miccionais, ok? E assim, esse paciente, eu tenho vou mostrar para vocês aqui também, se esse paciente ele chega para mim com um diagnóstico de disfunção miccional, ele vai levar para casa esse diário miccional, né? Ele será feito por 3 dias consecutivos, tá? Onde ele vai estar anotando horário da micção, onde ele vai estar anotando o volume da ingesta hídrica, tá? Ele vai estar anotando o volume que ele urina, certo? Existe um recipiente que é marcado, então, assim, ele tem toda essa orientação de como realizar esse diário, tá? Então, assim, ele vai realizar em 24 horas. Se ele começa às 7 da manhã, ele vai até de madrugada, ou noite, 24 horas, tá? Esse diário, ele vai me dar o registro, tá, dessa micção, e para o paciente vai ser até um autoconhecimento. Ele vai, através desse diário, ele vai saber como está essa ingesta hídrica, se ele está ingerindo pouco, né, um pouco líquido, pouca água, né, no geral, líquidos no geral. Ele vai saber qual é a frequência urinária que ele está tendo por dia, certo? Porque existe uma quantidade, né, padrão aí, tá? São de 3 horas, a cada 3 horas, certo? Ele vai saber também se ele está tendo uma frequência urinária aumentada à noite, certo? Se está tendo a noctúria, tá? Porque o recomendado, na verdade, não é o recomendado. O ideal é que não se levante à noite para urinar, certo? Mas até uma vez não é caracterizado noctúria. Então, assim, através desse diário que ele recebe no dia da avaliação, né, pós-avaliação, ele vai levar para casa esse diário e vai trazer para mim na próxima sessão, né, que seria a primeira sessão. Então, assim, se ele tem uma disfunção, se ele tem uma incontinência fecal, ele vai estar levando para casa um diário, né, que segue também as mesmas instruções, orientações, recomendações, tá? Para saber como é que é esse tipo de fezes, qual o volume, se houve esforço, se houve perdas, se houve manobra manual para que essas fezes saiam, ou seja, se a pessoa tem constipação, se tem diarreia, né? Enfim, tanto um diário como o outro, tanto o diário fecal como o miccional, vai mensurar, né, toda as condições, né, que levam a alguma disfunção, certo? E aí, né, como eu estava falando do protocolo de tratamento, será montado em cima do que esse paciente ou essa paciente me mostrar durante a avaliação, né, durante toda a avaliação, até o exame físico. Após isso, eu monto o protocolo, certo? Com esses recursos.
E, assim, ao longo do tratamento, esse paciente é importante também, faz parte do tratamento, se ele vai ter uma resposta positiva, né, quanto ao tratamento da fisioterapia pélvica. É importante também o comprometimento desse paciente, né, a adesão, né. Eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte, 40% sou eu como profissional, né, a fisioterapia pélvica. E o restante é o comprometimento dele, né? Então, assim, assim como a gente tem a necessidade, né, de estar fazendo atividade física no geral, né, o corpo no geral, existe também a necessidade de estar realizando esses exercícios, né? Não digo tratamento. O tratamento tem início, meio e fim, tá? O tratamento no consultório. Mas, se ele é acometido por alguma disfunção, certo? Principalmente, eu lembrei aqui de casos de pacientes masculinos, homens, né? Eles são muito, eu acho que nesse momento aí, talvez difere até um pouco do que o doutor Paulo Henrique disse ontem, a respeito, né, dos homens estarem procurando cuidar da sua saúde, né, fazendo exames periódicos. Mas, uma vez que o homem chega até a fisioterapia pélvica, para fazer o tratamento, fazer a reabilitação, na maioria dos casos, se não todos, os pacientes, eles chegam até o final do tratamento com respostas muito positivas. Isso se deve ao fato do comprometimento que eles têm com o tratamento. Então, assim, eles são orientados, né, no decorrer isso na primeira sessão, se não até mesmo no primeiro dia, na avaliação, mas essas orientações, elas são reforçadas no decorrer do tratamento. O paciente recebe orientações, né, porque, assim, o tratamento não é só baseado em aparelhos, o tratamento não é só baseado em exercícios, existe também a terapia comportamental, que alguns chamam de uroterapia. O que quer dizer isso? O paciente, né, durante a avaliação, constata hábitos de vida errados, né? Como, por exemplo, se ele tem alguma disfunção miccional, se ele tem bexiga hiperativa, que é o quê? Aquela frequência aumentada, né, de urinar, que urgência, muitas vezes tem a perda, né, que é a urgem-incontinência, isso se chama bexiga hiperativa. Se o paciente tem a incontinência de urina, perda de urina. Então, assim, existem alguns hábitos que precisam ser mudados, como, por exemplo, evitar a ingesta de refrigerantes, de café, né, por conta da cafeína, de chocolate, o consumo de chocolate, de frutas cítricas, né, pimenta, olha para quem gosta de pimenta. Então, assim, não para zerar nada disso, mas para evitar, né, chás, né, o chá preto, aquela bebida que os gaúchos gostam, que é o chimarrão, tá? Então, assim, é ideal que se evite esse tipo de bebida, porque são bebidas que irritam a parede, né, da bexiga, a parede vesical.
Esse paciente também é orientado a estar consumindo líquido, água, no decorrer do dia, né? Aí os pacientes me perguntam, doutora, qual que é a quantidade ideal? Eu costumo dizer assim, veja a cor da sua urina, né? Se essa urina, ela tá amarelinho claro, amarelo claro, é o ideal. Se ela tá amarelo ouro, tá muito concentrada, e essa urina concentrada, ela também é fator irritativo para a bexiga, né? Então, o paciente é orientado também nessa questão, é orientado a estar urinando, a ver a frequência urinária, né? Como eu disse, ideal que seja de 3 em 3 horas, né? Que faça tipo 8 micções, né? Dia. E, assim, são condutas que melhoram muito as disfunções, né? Principalmente na questão miccional, essa parte de uroterapia. Então, assim, eu acho que eu vou dar agora uma pausa, né, para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, Rose. No momento aqui, ninguém se pronunciou, não. Mas eu tenho uma perguntinha aqui para a senhora. Viu? Pode fazer. Quanto tempo, em média, leva o tratamento da fisioterapia pélvica no homem e na mulher? Ou depende do tipo de problema que a pessoa se venha a fazer a consulta com a senhora? Assim, o paciente é natural, né? Que chega e já quer saber logo. Eu vou fazer quantas sessões? Né? Quanto tempo que eu vou melhorar? Né? Quanto tempo que eu começo a ver alguma resposta? Então, assim, estudos mostram que a partir da 10ª sessão, tá? Começa a ter resposta positiva. Tá, do tratamento. Não que esteja, que com essa quantidade aí o paciente já está curado, digamos assim, né? A fisioterapia pélvica, muitos casos, ela cura e muitos casos, ela ameniza os sintomas, tá? Então, assim, depende realmente de cada paciente, mas no mínimo são 10 sessões. E qual é o tipo mais de distúrbio que você tem recebido para fazer a fisioterapia pélvica? Entendeu? Entendi. É a disfunção miccional, né? Como eu citei, que é a incontinência urinária, seja a mulher ou seja no homem. É a disfunção mais prevalente, né? Como eu tinha falado anteriormente, mais prevalente no sexo feminino, tá? Então, assim, mas é o que mais traz para a fisioterapia são as disfunções miccionais. Na mulher, né, como eu falei, por decorrência, né, do envelhecimento, não quer dizer que mulheres jovens não vão ter, tem, e muitos casos, né, pela questão da gravidez, né, parto, via de parto, então quer dizer que existe uma via de parto que prejudica mais esse assoalho pélvico, existe uma via de parto que acomete mais, né, essa musculatura. Assim, estudos mostram que não é a via de parto que provoca a disfunção do assoalho pélvico, e sim a própria gestação, ou seja, o aumento do útero, né, aumento ali do feto, ou seja, ocorre uma pressão, né, no abdômen. Bexiga desce. E aí acaba que as disfunções são realmente decorrentes da gestação em si e não da via de parto.
Então, assim, mulheres novas, jovens, são também acometidas. E outro fator também de risco que eu citei é a atividade física de alto impacto, né? Mulheres atletas, por sinal, mulheres atletas, mulheres fortes, hipertrofiadas. E aí, quando vai ver, essas mulheres, muitas têm a perda urinária. Muitas vezes acontece até durante os exercícios, né? Ao pegar uma barra de peso, uma barra pesada, né? Então, assim, o levantar, né, digamos, desse peso faz com que aumenta essa pressão intraabdominal, e aí, se essa musculatura perineal não tem força o suficiente, né, para segurar, para contrair a perda de urina. Ok, temos uma pergunta aqui, de Carlene. Podemos realizar algum exercício no dia a dia para o fortalecimento do assoalho pélvico? Olha, quando eu disse que, assim, na internet a gente vê muitos... Na verdade, a internet mostra de tudo, ensina de tudo, né? Exercício tanto musculação, o corpo todo, quanto exercício do assoalho pélvico. Mas, assim, é extremamente importante que essa pessoa, né, seja avaliada para que possa chegar ao diagnóstico e verificar qual é a disfunção que ela tem nesse músculo, né? Como eu disse, se é hiperatividade, se é hipoatividade, né? Então, assim, muitos entendem que exercício para o períneo, né? Exercício para o assoalho pélvico, só se referem a contrair, só é a contração. Mas não, é a contração e o relaxamento. Então, assim, quando não se tem uma percepção, quando não se tem uma coordenação, como que a gente pode imaginar que essa pessoa vai fazer esse exercício corretamente? Então, assim, é importante fazer em casa, sim, tá? São exercícios orientados pelo profissional, tá? De acordo com o seu diagnóstico, que aí, uma vez quando ele começa o tratamento, quando a pessoa começa o tratamento, ele recebe orientações, tá? Ele recebe recebe instruções para estar realizando esses exercícios, né? As instruções, tal. Aí eu vejo aqui embaixo se ele está realmente fazendo, né? A quantidade de vezes que eu peço, o número de séries, de repetições. Então, assim, não é recomendado que se faça aleatoriamente, tá? Porque, assim, muitas vezes pode até piorar o problema, né, que a pessoa tem. Pode piorar uma disfunção, seja ela miccional, seja ela sexual, seja ela coloproctológica. Ok. Respondeu, Carlene? Respondeu, satisfeita. Ok, doutora. Não temos mais perguntas. O doutor Paulo Henrique, se ele quiser complementar, ele tá por aí, não é? Se ele quiser complementar, afinal de contas, como eu disse, a fisioterapia pélvica, ela trabalha em conjunto com uma equipe multidisciplinar, né? E a urologia é uma especialidade que está, né, faz parte dessa equipe. Então, se ele quiser complementar ou acrescentar alguma coisa, fique à vontade.
Doutor Paulo Henrique? Alô. Oi. Bem, eu só queria, né, parabenizar aí essa palestra, que foi muito interessante. E, sem dúvida, né, o assunto, né, ele tem que ser abordado, né, de forma multidisciplinar, né. Na urologia, a gente sabe hoje a importância, né, da atuação da fisioterapia pélvica, porque esses distúrbios miccionais, né, eles precisam que a abordagem, tem muitos casos que eles são cirúrgicos, mas mesmo nesses casos cirúrgicos, eles precisam muito do auxílio do fisioterapeuta pélvico, né? Porque imagine aquela senhora, por exemplo, que teve múltiplos partos, que a anatomia da região pélvica foi totalmente alterada por conta de gestações ou por conta de outras anomalias, que teve que fazer uma cirurgia para retirada do útero, um câncer de útero, teve que fazer uma esterectomia. Então, isso modifica completamente a anatomia. E mesmo naqueles casos que vão precisar, eventualmente, de uma cirurgia, a fisioterapia é muito importante, às vezes até antes da cirurgia, para que essa pessoa tenha consciência de como é a pelve dela, a importância dessa musculatura, e principalmente depois da cirurgia. Então, na urologia, a gente já tem isso muito, assim, consciente de que mesmo aquelas pacientes que operam, vamos dizer, da bexiga baixa, né, como a maioria das pessoas conhecem, é importante que ela reaprenda com a fisioterapia pélvica, com os exercícios pélvicos, com os exames da fisioterapia pélvica, ela reaprenda, porque ele vai mudar todo o padrão miccional dela. Tá? Os ginecologistas também já estão muito conscientes nesse sentido também, de que essas pacientes elas vão precisar, em algum tempo, fazer uma reabilitação, né? Que é a função principal da fisioterapia, é reabilitar. Então, imagine que é uma ferramenta extremamente importante, né? Aqueles pacientes grandes obesos que vão se operar depois, seja de cirurgia bariátrica ou de qualquer outra cirurgia, ele vai precisar também reabilitar toda a musculatura dele, inclusive a musculatura pélvica, né? Hoje em dia, eu vi na palestra ela falando muito sobre a questão da atividade física, as mulheres que pegam muito peso em academia. Isso vai mudar toda a musculatura pélvica, essa pessoa vai ter que fazer toda uma reabilitação do assoalho pélvico. Então, o assunto foi muito interessante, muito bem abordado, né? E sem dúvida que a fisioterapia ela não trabalha isoladamente, ela precisa, por exemplo, de nós urologistas do exame de urodinâmica, que foi citado, um exame de extrema importância para saber se é a torneirinha, que é o esfíncter que a gente chama que está ruim, ou se é essa bexiga que está contraindo demais. Então, é muito importante essa abordagem multidisciplinar. Tá? Então, era isso que eu queria falar e foi muito boa a abordagem. Obrigado, doutor Paulo, pela sua presença aí, pela sua participação. Disse... Oi. Carlene mandou uma mensagem. Parabéns, disse, pela apresentação. Muito importante conhecer a importância da fisioterapia pélvica. Deixa eu só complementar aqui, Rose. Sim. Obrigada a todos. Eu que agradeço imensamente mesmo, gente. Deixa eu só complementar aqui um dado que eu acho extremamente importante, principalmente que a gente está no mês, né, do Novembro Azul, a campanha de conscientização à saúde do homem, né, principalmente ao câncer de próstata, né. Então, assim, o homem, eu acho que isso ao longo da minha palestra eu abordei, né, não somente as mulheres, mas, assim, a fisioterapia pélvica, ela também, ela atua nas disfunções masculinas, né, eu falei isso, mas vou reforçar, porque eu estou com um dado aqui, uns dados aqui
são importantes, só para a gente fechar. Os homens, eles, ao contrário das mulheres, eles não têm as disfunções tão amplas, né, quanto nós mulheres. Eles têm, eles só têm disfunções quando são submetidos a procedimentos, né, urológicos, né, para o tratamento da doença da próstata, como é o caso da cirurgia de prostatectomia radical, né, a retirada da próstata. Eu tenho uns dados aqui que falam o seguinte: aproximadamente 1% dos pacientes submetidos a RTU, que é a ressecção, né, da próstata, evoluem com incontinência urinária após o procedimento. 1%. Nos pacientes submetidos à prostatectomia radical, que é a retirada total da próstata, essa complicação pode ocorrer entre 2 a 10% dos casos. Então, assim, o mais importante disso tudo é que, assim, os homens estão cada vez mais, né, conscientizados da necessidade, né, do tratamento, seja ele, né, inicial, né, da próstata, com o urologista, quanto na reabilitação pós-operatória, pós-procedimento. Então, assim, e as resoluções têm sido muito boas, né, e é isso. Eu acho que a nossa profissão, a fisioterapia pélvica, está em fase de crescimento. Eu acho que ainda tem muito aí um trabalho a ser feito para que atinja não só, né, as mulheres, mas os homens também. Obrigada, agradeço imensamente a oportunidade de poder falar um pouco da minha especialidade. Doutora Adice, nós aqui agradecemos, viu, pela sua grande explanação, excelente explanação. Temos aqui os agradecimentos do pessoal. Como é o nome aqui? Ramila, parabéns pela apresentação muito esclarecedora. Carlene, também, muito importante conhecer a importância da fisioterapia pélvica. Emanuela, parabéns, excelente palestra. E eu só tenho a agradecer por esse momento rico, né? Emerson, parabéns pelo didatismo excelente. Que é muito difícil a gente encontrar, né, pessoas assim, com essa facilidade de transmitir algo para a gente diferente, e que a senhora, junto com o doutor Paulo Henrique também, que ontem foi uma explanação maravilhosa, possa também continuar participando das nossas atividades aqui no SESC, tá? A equipe SESC Bahia agradece muito pela participação de vocês. A Ilka falou muito importante, parabéns. Thaisa, ótima palestra. E eu só tenho mesmo a agradecer, tá? Agradecer tanto às próprias pessoas, aos participantes de todo o evento, né, toda a organização, agradecer toda a participação de toda a equipe que se mobilizou, está se mobilizando nesse projeto SESC Saúde em Foco, todos os palestrantes, vocês dois assim, daqui de Barreiras, e os demais que virão, e os que já passaram também, a
a organização SESC, ela é uma organização muito responsável, muito comprometida no que projeta fazer. Então, todo mundo faz com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Eu só tenho a agradecer. Eu vou parar um pouquinho, porque senão eu começo a chorar. E a equipe aqui que está hoje já conhece a minha fama de choradeira, mas agradeço muito. Agradeço a Deus também, né, por ter podido reunir as pessoas aqui. Agradeço a Carlene pela força que ela... Calma. Pela força que ela está me dando, e a Silvani, que está de férias, mas está presente aqui, muito, a todo mundo, todos, se eu for falar de todos aqui, vai levar a noite toda, como fica difícil. Certo? E espero amanhã contar também com a presença de todos vocês. Sei que a senhora, doutora, não vai poder porque está viajando, mas se tivesse aqui e se não tivesse em trânsito, estaria também dando esse prazer da presença. Certeza. Tá? Obrigada, Rose, obrigada a todos. E espero contar com todos na próxima noite, né, amanhã, com o tema geriatria e assistência ao idoso, com a médica especialista em saúde da família, especializando em geriatria, a doutora Adele Freitas. Então, temos mais agradecimentos, doutora. Lilian é uma convidada. Obrigado pelo conhecimento compartilhado conosco. Excelente explanação. Ariadna, excelente palestra. Boa noite. Carline, obrigada, Rose. Oxe, boa noite. Tatiane, gostei muito. Então, são todas pessoas do grupo SESC e também convidados, doutora. Então, parabéns, uma boa noite. Peço para que todos que estão assistindo, quiserem, pode desativar ou desligar, né? Para eu poder fechar a gravação. Tá bom? Uma boa noite para vocês e até amanhã nesse mesmo horário, 18h30. Querendo desligar, doutora? Pode desligar, viu? Eu estou achando que a senhora está gostando de me ver.